Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Eu repito sempre essas duas facetas do meu comportamento profissional, porque as duas estão sempre presentes no atendimento. Como psiquiatra clínico, o olhar psicodramático está sempre presente na maneira de lidar com a pessoa, na maneira de prescrever, na maneira de diagnosticar, na maneira de perceber de como o outro vê o que eu vejo e se as nossas duas visões se conciliam. E o olhar psiquiátrico também está presente no psicodramatista, porque o conhecimento psiquiátrico não desaparece quando eu estou no papel de psicodramatista. Hoje eu quero retomar um assunto que é o assunto do dia a dia de toda a área psi, que são os transtornos de ansiedade. E eu vou começar com uma poesia do heterônimo de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. A poesia chama-se Bicarbonato de Soda. E o primeiro verso dela diz assim: súbita uma angústia. Ah, que angústia! Que náusea do estômago à alma. Esse é o início do poema dele. Mas como todo poeta, aliás, Chico Buarque já dizia que os poetas, como os cegos, sabem ver na escuridão. E os poetas e os escritores, os artistas em geral, de toda a natureza, eles sempre chegaram primeiro e esteticamente muito melhor e mais profundo do que nós, os profissionais, em todos os meandros do nosso espírito humano. E nesses dois pequenos versos de Fernando Pessoa, como Álvaro de Campos, ele resume uma crise de ansiedade. O primeiro verso dele é súbita uma angústia. Quem já sofreu um ataque de pânico, a característica do ataque de pânico, do transtorno de pânico, porque isso é uma delimitação importante, a palavra pânico, que vem do deus Pan, da Grécia, que dizem que ele era tão feio, que as pessoas que o encontravam ficavam num estado lastimável, e daí adveio a palavra pânico. Pânico é o nível de intensidade de uma crise de ansiedade. Ele pode acontecer, esse nível exacerbado de ansiedade pode acontecer em múltiplas situações. Pode acontecer uma pessoa que tem um quadro fóbico qualquer, vamos imaginar, uma pessoa tem uma fobia de barata. E por uma sacanagem qualquer, ele é preso no lugar que está cheio de barata. A exposição de uma pessoa fóbica ao estímulo fobígeno, quer dizer, aquele que gera fobia, desencadeia um ataque de ansiedade brutal, que é um ataque pânico, mas não pertence ao transtorno de pânico, porque ele pertence a uma exacerbação do quadro fóbico original. Uma pessoa vivenciando uma situação crítica pessoal, vem estando ansiosa e em um determinado momento ela pode ter uma exacerbação e essa agudização ser um ataque de pânico, mas isso não é transtorno de pânico. Isso é uma exacerbação de um quadro prévio ansioso que já vem perdurando na vida da pessoa. Uma pessoa com hipertiroidismo, por exemplo, ela pode ter, como o hipertiroidismo, uma doença tiroidiana, em que o excesso de hormônio tiroidiano exacerba tudo no organismo, o metabolismo todo fica acelerado, os níveis de ansiedade podem ser brutais e desencadearem ataques pânicos, mas esse não será transtorno de pânico, porque será parte do sintoma da descompensação tiroidiana da pessoa. Há outros problemas endócrinos que também podem desencadear. O uso de estimulantes. Os estimulantes que se usa, seja para tratamento de TDAH, seja
a cafeína que as pessoas usam no seu dia a dia, no expresso que tomam ou nos energéticos em festa. A cafeína é um potente estimulante e o excesso dela pode provocar uma exacerbação de todo o organismo, uma aceleração e provocar uma crise ansiosa. E essa crise ansiosa chegar a um nível pânico, mas não será transtorno de pânico, é o resultado da exposição à intoxicação. Cocaína faz isso, a cannabis pode fazer isso. Várias situações tóxicas podem fazer isso, mas não será transtorno de pânico. Então, Tom, o que é transtorno de pânico? Transtorno de pânico são ataques pânicos que acontecem sem ter uma causalidade prévia. Não é uma pessoa fóbica que foi exposta ao estímulo fobígeno. Ou seja, uma pessoa tem medo, tem um quadro fóbico para estar só. Subitamente, já estar só no lugar pode desencadear um ataque fóbico ou um ataque pânico. Não pode ser por conta de uma fobia prévia, não pode ser por uma condição ansiosa prévia, não pode ser por uma situação clínica corporal prévia, não pode ser por uso de uma substância estimulante. Ou seja, o ataque de pânico do transtorno de pânico é como descreve Fernando Pessoa: súbita uma angústia. Eu estou aqui no meu consultório e subitamente a sensação de ansiedade absurda me acomete, completamente desconectado de tudo que está me acontecendo. A repetição disso, vários ataques de pânico dessa natureza, sem ter nenhuma prévia, nenhuma situação prévia, nem clínica, nem psiquiátrica, nem tóxica, se configurará um transtorno de pânico. E no dizer do poeta, ele diz súbita angústia, ou seja, não está vinculada a nada anterior. E ele continua: que angústia, que náusea do estômago à alma. Vamos nos deter um pouquinho para examinar isso. Primeiro que a palavra angústia e a angústia, ansiedade, todas elas são sinônimas, mas existencialmente no dia a dia parece soar para as pessoas, como eu algumas vezes já falei aqui, que a ansiedade parece ser algo no plano mental e a angústia parece ser mais vivenciada no plano físico, mais visceral. Mas são são sinônimos. E por que elas são sinônimos? Por causa desse segundo verso de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa diz: que angústia, que náusea do estômago à alma. É isso que liga a palavra ansiedade à palavra angústia. Do estômago, ou seja, são as repercussões viscerais da crise ansiosa, angustiante, a alma, a vivência mental daquela experiência física. Então, quando as pessoas falam de ansiedade, elas estão repetindo Fernando Pessoa, que na descrição sumária que só um poeta genial é capaz de fazer, ele em 2 versos, ele define uma situação, um transtorno psiquiátrico, a subitaneidade dele e a vinculação de uma sintomatologia ou de uma apresentação de uma queixa que vai do corporal ao cognitivo, do corporal, do estômago à alma. Não uma coisa mais visceral que o estômago. O estômago é a nossa representação máxima simbólica de coisas viscerais, é o estômago. E a alma, no dizer do poeta, é a representação que nós, do ponto de vista científico, chamaríamos do plano cognitivo afetivo. E nesses 2 versos ele resume de que a apresentação de toda situação de ansiedade, ela se apresenta como algo que vai do estômago à alma. Às vezes, o paciente, a referência dele, aquilo que mais o incomoda continuando o verso, é mais a alma. Ou seja,
É o se ansioso contínuo que ele mantém. E se eu morrer, e se eu tiver câncer, e se eu for traído, e se eu falir, e se eu ficar sem dinheiro, e se eu não tiver dinheiro para pagar a faculdade dos meus filhos. Essa antecipação contínua, esse se contínuo de natureza negativa, é o que Fernando Pessoa chamaria da alma, o plano cognitivo afetivo. Mas pode ser, e muitas vezes muitas vezes mesmo em que a sintomatologia é o que aparece no verso, que náusea do estômago à alma, e que as pessoas percorrem vários especialistas médicos, buscando uma explicação para aquelas queixas físicas dela, do estômago, entre aspas, esse estômago aí, são as queixas físicas, e elas são a vertente corporal da ansiedade. Todo plano emocional ele tem essas duas vertentes. Uma vertente cognitivo-afetiva e uma vertente corporal. Não há quadro afetivo que não tenha uma expressão corporal e uma representação mental. O que existe é que existem pessoas que percebem mais sintomatologia física e pessoas que percebem mais sintomatologias cognitivo-afetiva. Há pessoas que conseguem traduzir melhor o que sentem e há pessoas que apenas se queixam de mal-estares corporais porque elas não conseguem traduzir. Nem todas as pessoas têm a característica do poeta de traduzir, como o verso de Chico que eu citei, os poetas como cegos sabem ver na escuridão, um verso simples, mas que exige uma lapidação e uma profundidade que a maioria de nós, pobres mortais, não temos essa capacidade de traduzir em palavras tão completa e profundamente um sentimento ou um estado. Ou como Fernando Pessoa, que em 2 versos define um quadro ansioso. Então há muitas pessoas que não conseguem traduzir em palavras o que eles sentem, mas conseguem localizar no corpo esse outro segmento do quadro ansioso. Então, seja transtorno de pânico, seja transtorno de ansiedade generalizada, seja transtornos fóbicos, todos os quadros ansiosos, eles guardam essa semelhança. No caso específico, eu me referi a transtorno de pânico, porque o verso me remeteu ao transtorno de pânico, que é uma situação aguda, súbita, de intensidade máxima, que tende a se cessar em um tempo breve, e que não está vinculado com nenhuma situação prévia, seja corporal, seja clínica, seja tóxica, ou seja situacional, ou seja psiquiátrica. Mas a ansiedade pode desencadear ataques de pânico, ansiedade chamada transtorno de ansiedade generalizada, que, a grosso modo, é aquela pessoa, entre aspas, que é nervosa, que há muito tempo se vê como uma pessoa continuamente com a sensação de expectação negativa contínua, com, entre aspas, náusea do estômago à alma continuamente, tensão muscular e esse si contínuo de expectação negativa. Isso seria o transtorno, a grosso modo, o transtorno de ansiedade generalizada. Então eu queria voltar e concluir aqui. Sempre que nós estamos lidando com o quadro mental, o corpo está presente, o corpo não está excluído. Então, se nós pudermos ser poéticos, não é que o corpo apresente sintoma, ele expressa o que a mente faz. Ou não há nada que nossa mente não represente que não se expresse pelo corpo. E não há nada que esteja no corpo que não tenha uma representação mental. É exatamente porque nós temos essa capacidade de vivenciar esses 2 planos, o plano imediato corporal e o plano cognitivo afetivo, é que nos dá essa característica de ser humano. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.